Então vambora, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Fala Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. Um Fala Gigante cheio de novidades, cheio de informações para você que está aí do outro lado à procura das últimas notícias do nosso Cruz Maltino. Uma manhã de domingo muito movimentada, até porque o sábado à noite, foi muito agitado, principalmente com as duas grandes movimentações do Vasco da Gama no mercado, a contratação do volante argentino, a grande promessa, inclusive argentina, Juan Esforça, como também o depoimento de Luciano Rodrigues, o craque uruguaio, falou enfim sobre a procura do Vasco da Gama e sobre também o seu futuro e a possibilidade automaticamente de fechar com o Cruz Maltino. Tudo isso movimentou muitos bastidores do Gigante da Colina, a gente vai falar sobre isso aqui neste Fala Gigante, falar também sobre outras informações que temos a trazer a vocês que aconteceram nestas últimas horas, como informações do atacante Adson. A expectativa é que nesses próximos dias o atleta desembarque em Punta del Este, no Uruguai, para se juntar ao grupo do elenco principal vascaíno que está presente em solo uruguaio para esta pré-temporada, como também para ser oficializado como novo reforço do Vasco da Gama. Falar também sobre o amistoso que aconteceu nesta manhã de hoje, aqui no Rio de Janeiro. O elenco que ficou na cidade carioca enfrentou a equipe do Porto Real e venceu a partida, tendo como grande destaque Luca Orejano. A gente vai falar sobre isso e muitas outras informações, Como vocês puderam perceber pela introdução, é um vídeo cheio de novidades que você, torcedor Cruz Maltino, não poderá deixar de assistir. Porém, antes de começar esse vídeo, antes de deixar aí todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E olha, Vascão, é o seguinte, Você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscrever-se, aperte nela e já faça parte da nossa família. Estamos aí na meta, no objetivo, de chegar à marca dos 120 mil inscritos ainda hoje. E olha, Vascaíno, faltam poucas pessoas na Corda Vascão, colocado nesta manhã de domingo. Já ganhamos mais de 200 inscritos. Nesse momento estamos com 119.600 inscritos, faltando pouquíssimas pessoas para chegarmos à marca dos 120 mil. Então, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito no nosso canal, não perca tempo, venha agora aqui embaixo e já se inscreva no canal do Gigante Vasco. É rápido, é de graça, é fácil e você ajuda muito mesmo o nosso crescimento. Então vem agora aqui embaixo, já se inscreva. Além disso, deixe também o seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar, para ajudar o crescimento e a divulgação do nosso conteúdo. Tranquilo, rapaziada? Vamos embora então? Sem muita enrolação, fala logo de Vasco da Gama. Eu quero começar aqui primeiramente, este Fala Gigante, falando sobre o que aconteceu nessa manhã de domingo aqui no Rio de Janeiro. Pois se ontem, lá no Uruguai, em Punta del Este, o Vasco enfrentou a equipe da seleção de Maldonado e goleou pelo placar de 4-0, com 2 gols marcados pelo Cria Ryan, um gol marcado por Dimitri Payet e um gol também marcado pelo zagueiro paraguaio Robert Rojas. Hoje o Vasco aqui no Rio de Janeiro enfrentou a equipe do Porto Real, um amistoso, um jogo treino de preparação para o Campeonato Carioca. Na quinta-feira, o Vasco, lá em Punta del Este, estará enfrentando o São Lourenço pelo torneio Série Rio de la Plata. E também na mesma quinta-feira, porém um pouco mais cedo, aqui no Rio de Janeiro, o Vasco estará enfrentando em São Januário a equipe do Boa Vista pela estreia do Campeonato Carioca. E para se preparar para essa estreia, o elenco que ficou aqui no Rio de Janeiro teve esse amistoso contra o Porto Real. Tá aparecendo inclusive aí nas imagens a vocês, Leonardo Matos fez essa postagem do elenco vascaíno, no momento de conversa com o técnico do Sub-17, e entrando em campo, o Vasco conseguiu conquistar uma importante vitória. O Vasco venceu a equipe do Porto Real pelo placar de 4-0. Na equipe titular estiveram presentes 2 atletas que fizeram parte do principal elenco do Vasco no ano passado, Manuel Capasso e também Luca Orejano. Os dois entraram em campo, inclusive sobre o Luca Orejano, informações que ele foi o grande destaque da partida. Uma atuação que, inclusive, impressionou. E é inegável, todos nós sabemos que o Luca Orejano joga muita bola, todos nós sabemos que o Luca Orejano é diferenciado. Quando eu vi essa informação e estou trazendo aqui a vocês, inclusive ela, eu falei, caramba, que pena, porque é um jogador muito diferente. O Orejano é um jogador muito bom, mas infelizmente esse lado emocional pesou desfavoravelmente, de forma negativa, para que ele não conseguisse dar andamento ao Vasco da Gama. E caso você pense aí, na sua cabeça, o Luca Orejano se destacou, quem sabe ele não pode ficar no Vasco. E a informação que felizmente temos a trazer aqui a vocês é que não. O Luca Orejano
vai jogar de fato as primeiras rodadas do Campeonato Carioca com o time alternativo Cruz Maltino. Porém, mesmo diante disso, nesse momento o atleta já negocia a devolução da sua casa, da sua residência aqui no Rio de Janeiro, pois está retornando muito provavelmente à Argentina. O Vasco já procura um destino para o atleta. A expectativa é que nessa próxima semana possa até já ser oficializada a saída do jogador. Ele não fica no Vasco da Gama. Então, uma situação chata, uma situação complicada, mas hoje uma realidade. E além disso também, né, além desse amistoso que aconteceu aqui no CT Moacir Barbosa, a seleção pré-olímpica aqui no Rio de Janeiro enfrentou a equipe do Boa Vista, o Sub-23 pré-olímpica enfrentou o profissional do Boa Vista, que será inclusive, né, o adversário do Vasco da Gama nessa próxima quinta-feira. E a seleção pré-olímpica venceu esse amistoso pelo placar de 2-1. E por que estamos falando sobre seleção brasileira pré-olímpica? Porque nesse jogo que o Brasil, né, venceu pelo placar de 2-1, os 2 gols marcados pela seleção tiveram grande participação do Vasco da Gama em si, pois um gol foi marcado pelo Marlon Gomes, que atuou inclusive como lateral direito nessa partida. Esse gol marcado pelo Marlon foi uma jogada feita ao lado de Gabriel Peck. Os dois começaram no banco de reservas e quando entraram mudaram completamente a partida. E o outro gol foi marcado pelo também cria Bruno Gomes. Então o Vascão aí dando essa vitória, a primeira vitória da seleção brasileira pré-olímpica sub-23 nessa preparação para o pré-olímpico que acontecerá na Venezuela, ainda nesse mês de janeiro. Então, informações importantes, né, sobre tudo o que aconteceu nessa manhã de domingo sobre o nosso Cruz Maltino. E aí, Vascão, prosseguindo aqui, né, com esse Fala Gigante, antes de entrarmos no assunto sobre Luciano Rodrigues, falar sobre também Juan Esforça, né, o reforço confirmado do Vasco da Gama, eu quero falar sobre mais um nome que também está confirmado, que é o atacante Adson, jogador aí de 23 anos de idade, que nessa última temporada vestiu a camisa do Nantes da França. O Adson, é importante relembrar a vocês, é um reforço do Vasco. O Vasco acertou aí a compra de 80% dos direitos econômicos do jogador junto ao clube francês. O Vasco pagará ao Nantes 26 milhões e 700 mil reais pela compra dos direitos econômicos do jogador. E vem aí para reforçar o sistema ofensivo do Cruz Maltino. O próprio Adson já segue, né, o Vasco da Gama através de suas redes sociais. Isso simboliza, sim, que o jogador virá para o Rio de Janeiro, vestirá a camisa do Vasco da Gama. Já conversou, inclusive, com o técnico argentino Ramon Dias sobre o estilo de jogo dele. Ele revelou, né, como gosta de atuar dentro das 4 linhas. E o Ramon, nesse momento, já procura encaixar a melhor maneira possível para o Adson desempenhar o seu bom futebol dentro de campo. O Adson vai desembarcar diretamente no Uruguai, está confirmado. O atleta não vem para o Rio de Janeiro, ele sai da França, onde se encontra nesse momento, e desembarca em Punta del Este para participar de um período dessa pré-temporada com o elenco vascaíno. E com toda certeza vai ajudar muito, né? Ele vem aí para reforçar o sistema ofensivo após as perdas que o Vasco teve com a saída de Gabriel Peck e Lu Corejano, os dois atletas que atuavam pelo lado direito do campo, e nesse momento fica com essa carência. Então o Adson vem para reforçar exatamente esse setor ofensivo, essa extremidade pelo lado direito do campo. E fica essa dúvida, né? Será que o Adson vai jogar bola? Será que o Adson é um bom reforço? Um jogador que em 8 rodadas no Nantes não foi bem, não marcou nenhum gol, não deu nenhuma assistência. O que faz com que o torcedor vascaíno possa acreditar que o Adson é um bom reforço. E mais do que ninguém para falar sobre o Adson é o ex-coordenador do Adson no Corinthians, o Alex. O Alex, que é um ídolo, inclusive, né, de vários clubes aqui do futebol brasileiro. Hoje ele é um comentarista do Sport TV, mas na época que tanto o Adson como também, né, Lucas Piton e João Vitor eram atletas das categorias de base do Corinthians, o Alex era o coordenador das categorias de base e automaticamente esteve perto, né, da formação tanto do Adson, quanto também do Lucas Piton, quanto do João Vitor. Mais especificamente sobre Adson, o Alex fez altos elogios sobre esse novo jogador do Vasco da Gama no programa Troca de Passes, em uma análise feita sobre esse novo reforço do Vasco. Então, a gente faz questão, né, de trazer alguém que tenha autoridade em suas palavras para falar sobre esse novo reforço Cruz Maltino. Então, se você ainda tem dúvida, dê uma olhada aí nas palavras do Alex sobre esse novo reforço do Vasco da Gama. Cara, o Adson, desde que eu cheguei para ser coordenador no Corinthians da base, ele já foi um menino que chamou atenção. Lógico que ele é magrinho, ele vem de uma criação, até se alimenta de repente, hoje ele vem melhorando a alimentação dele. Só que o tamanho dele, cara, interfere muito pouco, porque de verdade, cara, você vê nos treinamentos que hoje sempre, né? O chicote estrala, né? Os caras não acham ele, cara, porque ele é muito ligeiro, sabe? Chega sempre atrasado. Então ele sempre, dos dois lados ele consegue ajudar.
No Corinthians, quando ele sobe profissional, ele se encaixa bem com o Silvinho, mas pelo lado esquerdo, que ele deu equilíbrio. Só que daí, de repente, ele machucou, que ele teve aquela chegada. E depois chegou o William, chegou o Roger Guedes, enfim. Aí ficou uma concorrência um pouco ruim para ele. Porém, nesse período de amadurecimento, o Adson, principalmente quando joga dentro, os caras não acham que ele vai, ele carimba, ele não para, ele é muito dinâmico. Ele é intenso. Só que em muitos momentos, eu sempre... tentando estar perto dele, falar, esse cara com o talento que ele tem, quando ele pega a bola numa beirada, e o Paulo sabe bem, para ele driblar, ele tá mais longe. Exatamente. Quando ele pega uma bola por dentro, ele, um William da vida, esses caras habilidosos, cara, a hora que você abre, você tira um, abre um campo. Tira um, abriu tudo. Abre um clarão. Então ali ele pode realmente, primeiro, ele pode ser mais assistente, que ele tem condição, ele pode fazer mais gols, então ele pode acabar sendo mais criativo dependendo daquilo que a maturidade, que o tempo de jogo vai acabar trazendo. Muito boa contratação do Vasco. Então, como vocês viram aí, né, Alex rasgou elogios a esse novo reforço do Vasco da Gama. Você aí, vascaíno, tá empolgado com a chegada do Adson? Acha que vai dar certo? Acha que é um bom reforço, né, para o sistema ofensivo Cruz Maltino? Deixa a sua opinião aí nos comentários. E falando em elogios rasgados, né, a gente tem que falar aqui com vocês sobre Juan Sforza, porque o argentino de 21 anos de idade é de fato o novo reforço do Vasco, ainda não foi oficializado, mas está confirmado. O Vasco da Gama pagará 19 milhões de reais pela contratação do jovem jogador de 21 anos, atleta formado nas categorias de base do New Old Boys da Argentina, um jogador que com a camisa desse clube argentino já tem mais de 100 partidas, até para ser exato, 109 jogos, última temporada brilhante, com números impressionantes. A gente sempre traz os números aqui do Juan Sforza no nosso canal, porque realmente é algo diferente, é algo que impressiona qualquer um. E com essa compra de Juan Sforza pelo Vasco da Gama, o Vasco nesse momento se torna o segundo time do Brasil que mais investiu em reforços na janela de transferências. O primeiro foi o Flamengo, pagando os 82 milhões de reais pela compra do Dela Cruz, e o Vasco comprando Juan Sforza pelo valor de 19 milhões de reais. Adson por quase 27 milhões, o João Vitor por 32 milhões de reais, mais a compra do Paulo Henrique e também a compra do volante Matheus Carvalho, o Vasco chega a exatamente 80 milhões de reais em contratações nesta janela de transferência. Ou seja, o Vasco já gastou mais de 80 milhões de reais, já investiu mais de 80 milhões de reais nos primeiros dias dessa janela. Então, o que evidencia que de fato, né, o Vasco vem com tudo, o Vasco vem forte para esse ano de 2024 e busca investir principalmente em jovens jogadores. O João Vitor é um jovem jogador, 25 anos, o Adson é um jovem jogador, 23 anos, e também o Juan Sforza nem se fala, né, 21 anos de idade, baita de uma promessa. E se o Adson nesse momento vem tendo vários elogios por parte da imprensa brasileira, principalmente aqueles que o acompanharam durante o período de Corinthians, o Juan Sforza é um nome que, sinceramente, eu não sei nem qual palavra utilizar. Se para o Adson rasgam elogios, para o Juan Sforza não tem outras palavras a falarem sobre ele do que senão, elogios. Tudo indica que Juan Sforza vai ser uma das maiores contratações da história do Vasco da Gama. Porque o que a imprensa argentina fala sobre esse nome vascaíno é realmente algo de maluco. E olha, não é à toa, né? Eu vou falar de novo sobre os números dele, porque é bom você mentalizar isso. Juan Sforza com a camisa do New Old Boys na última temporada, em 43 jogos, foram 3 gols, uma assistência, 307 bolas recuperadas, uma média de 7 bolas recuperadas por jogo, 75 desarmes, 49 faltas cometidas e 50 sofridas. É um primeiro volante que sofre mais faltas do que faz, isso é algo absurdo na minha opinião. 60% de acerto no passe longo e 83% de acerto no passe, né? Números muito bons. Informações dadas é que é um baita volante, um dos melhores passadores do futebol argentino, principalmente no quesito passe longo. Um jogador que tem uma visão de jogo incrível, um jogador que durante toda a base, vestindo a camisa da seleção da Argentina, ele era o capitão. Isso também é algo impressionante. Ele foi o capitão de todas as categorias de base da seleção argentina. Um atleta que em 2020 foi procurado pelo Barcelona. O Barça quis levar ele para a Espanha, porém à época as coisas não avançaram. Ele era muito novo, tinha apenas 18 anos de idade. Um atleta que despertou nestes últimos dias também o interesse de clubes da Itália, como Roma e Lazio. Um atleta que nesta última temporada despertou o interesse do River Plate, mas as coisas não avançaram. Esse é um novo reforço do Vasco. E aí, torcedor vascaíno, a gente teve nestas últimas horas em uma entrevista dada pelo jornalista Hernan Cabreira, que é o principal jornalista que faz a cobertura do New Old Boys, sobre Juan Sforza. E o Hernan Cabreira falou com palavras perfeitas quem é o novo reforço do Vasco da Gama. E assim como o Alex fez com o Adson, né, o Hernan Cabreira fez elogios
a Juan Esforça, que é algo até de fato inacreditável. O Hernan Cabreira é um jornalista que tem mais de 57 mil seguidores nas redes sociais, é um nome muito relevante no meio da torcida do New Old Boys. E ao perguntar a Hernan Cabreira qual é o estilo de jogo do Juan Esforça, só para dar a fonte, né, a página New Almirante, que entrou em contato com esse jornalista, o Hernan Cabreira diz assim, ó, um jogador maduro, apesar da idade, referência no campo de jogo, comanda seus companheiros, ainda muito jovem, se tornou capitão do Newell's e da seleção argentina. Sobre as principais características positivas e negativas de Juan, ele diz assim, acho que com a experiência que teve tanto no Newell's como capitão quanto todas as seleções juvenis argentinas, ele está totalmente preparado para o futebol brasileiro. E aí mais outras perguntas. Aos 21 anos, você acha que Juan é um jogador preparado para o futebol brasileiro? Ele responde sim. Ele é uma das grandes promessas do futebol argentino. A ideia é potencializada ainda mais no pré-olímpico, que será disputado dentro de alguns dias. Juan Esforça é o capitão da seleção argentina, né? Vai disputar o pré-olímpico, assim como aqui no Brasil, o PEC, por exemplo, disputa o pré-olímpico com o Brasil. No Uruguai temos o Luciano Rodrigues, que é um nome também procurado pelo Vasco. Na Argentina, o Juan Esforça é o capitão, é o grande destaque. Ele fala exatamente sobre isso, que é um nome que realmente vai ter tudo para disputar o Campeonato Brasileiro e conseguir destacar. E aí a pergunta é, como os torcedores do Newell's avaliam o Juan Esforça? Ele responde, a torcida o adora, por ser um jogador de canteira leprosa, ou seja, divisão de base, um atleta formado, criado no Newell's. Ele ainda prossegue, tem mostrado condições incríveis. E aí a última pergunta para fechar, o que a torcida do Vasco pode esperar de Juan Esforça? Ele responde que a torcida espera um jogador com bom pé, com personalidade além da juventude, com boas rebatidas, manejo correto da bola e agora com bastante ousadia. Então, esse é o reforço do Vasco da Gama. Juan Esforça, baita de um nome, argentino, com nacionalidade italiana, o que faz com que esse atleta se torne ainda mais valorizado no mercado do futebol europeu, e esse é um novo reforço do Vasco da Gama. O Vasco vem com tudo para o ano de 2024 e Juan Esforça é um nome que com certeza vai ajudar muito aí nesse sistema de meio campo Cruz Maltino. E falando em craque, falando em destaque, a gente não pode fechar esse vídeo sem falar sobre Lúcio Rodrigues, o atleta que ontem entrou em campo pela seleção uruguaia e foi o grande destaque, né, no amistoso em preparação para o pré-olímpico contra a seleção do Paraguai. O Uruguai venceu esse amistoso pelo placar de 4-1 e na partida o craque do jogo foi o Lúcio Rodrigues, o autor do segundo gol. Um jogador diferente, um jogador de 20 anos de idade, de qualidade, que após o término da partida revelou as conversas com o Vasco da Gama. Ao ser perguntado, né, sobre algo se tratando de Lúcio e Vasco, ele confirmou, ele disse que sabe do que está acontecendo, disse que o empresário dele representa, né, a caseira do Lúcio Rodrigues, negocia com o Vasco da Gama, diz que nesse momento ele está apenas se concentrando no seu futebol, mas disse também que terá uma reunião. Ele disse assim em entrevista ao BTB Esportes, ele me disse que vão ter uma reunião, mantém ciente, depois verei qual decisão tomar. Então, o que o Lúcio Rodrigues traz, que a gente não trouxe a vocês na Acorda Vascão por uma falta de percepção, terá uma reunião nesses próximos dias entre os empresários dele com o Vasco da Gama para definir de vez, né, a sua chegada. Um jogador diferente, um jogador craque de bola, um atleta que o Vasco tem um grande interesse em contratar, um atleta que a empresa norte-americana 777 já deu o aval para chegar ao Vasco da Gama, e o Vasco conta nessa negociação com uma peça-chave, que é o diretor executivo Alexandre Matos. Alexandre Matos já negocia com o Liverpool há mais de uma semana pela contratação de Lúcio Rodrigues. O Vasco entende que é necessário sim fazer um investimento por esse jogador. O Lúcio Rodrigues é um atleta que o Vasco nesse momento acredita internamente que é um nome que vai dar um investimento, o investimento feito, né, sobre esse nome vai dar um potencial de retorno técnico e financeiro em médio prazo. Ou seja, o Vasco acredita que dentro de campo o Lúcio Rodrigues vai render muito rapidamente e também fora de campo numa venda vai ser algo rápido de acontecer. Essa é a expectativa do Vasco sobre isso. Um nome que em 2 anos já vai ter conseguido se destacar muito e também vai ter uma venda fenomenal. Então o Vasco quer trazer esse atleta exatamente por isso, e essa é a imagem que o Vasco passa, né, para o Liverpool e também para os empresários. Fazer com que o Liverpool permaneça com os direitos econômicos do jogador, uma fatia, né, da porcentagem dos direitos econômicos do atleta. Por quê? Porque o Vasco acredita que vai pagar alto para o Liverpool agora, mas daqui a alguns anos ele vai se destacar aqui no Brasil, vai ter uma venda gigantesca para o futebol europeu e o Liverpool vai continuar recebendo essa grana, vai ter mais uma porcentagem desse dinheiro. E também o empresário e jogador automaticamente vai ganhar mais uma porcentagem. Então é dessa maneira que o Vasco vem agindo nas negociações, tentando mostrar para o Liverpool o seguinte: olha só, Liverpool, e também aos empresários do atleta, ao invés de você nesse momento vender o Lúcio Rodrigues ao futebol europeu pelo mesmo valor que a gente vai comprar aqui para o Brasil, segura,
vende ele aqui para o Vasco nesse momento, e daqui a alguns anos o Lúcio Rodrigues vai ser vendido para a Europa por um valor muito maior, vocês vão receber mais uma grana, porque vocês ainda vão ter uma porcentagem, e também aos empresários de jogador, vocês também vão receber mais uma porcentagem, porque em toda transferência o empresário recebe, o Lúcio Rodrigues vai ter uma valorização salarial maior, porque, por exemplo, se o Lúcio Rodrigues ele assina com o Atlético de Madrid nesse momento, vai ter um contrato lá, Lúcio Rodrigues vai receber o salário assinando um contrato longo e vai ficar dessa maneira. Mas se ele vem para o Brasil, o Vasco coloca um valor salarial para ele X. Daqui a 2 anos, se o Atlético de Madrid ou algum outro gigante de futebol europeu fizer uma proposta pelo Lúcio Rodrigues, automaticamente ele vai receber uma valorização salarial. Então o objetivo do Vasco é exatamente esse: persuadir, convencer o Liverpool e também os empresários do Lúcio Rodrigues a entender que é necessária essa passagem no Brasil para ele se valorizar ainda mais, e a partir dessa valorização, daqui a alguns anos, o Liverpool ganhar mais dinheiro com o Lúcio por permanecer com uma porcentagem dos direitos econômicos, e o próprio Lúcio também receber uma valorização salarial, financeira, de luvas, muito maior do que caso haja uma venda diretamente para a Europa. As negociações já acontecem há mais de uma semana. O Alexandre Matos, nesse momento, é o grande responsável pelas tratativas, e o Vasco da Gama é o clube que fez mais movimentos diretos, no sentido de entender, descobrir, né, o valor, a forma de negócio que o Liverpool do Uruguai quer por Lúcio Rodrigues. E, só para finalizar o vídeo, a gente já explicou a vocês, né, o que está acontecendo nesse momento, os números de Juan são bons, os números de Adson são bons, principalmente pelo Corinthians, mas os números de Lúcio Rodrigues são algo impressionante. Olha aí os números dele vestindo a camisa do Liverpool na primeira divisão do futebol uruguaio na última temporada. 31 partidas foram 9 gols, 4 assistências, 32 chutes no gol, 37 passes decisivos, 119 dribles certos, 280 duelos ganhos, é maluquice vascaíno, e 64 faltas sofridas. Um atleta que teve 119 dribles certos em 30 jogos, uma média de 4 dribles certos por jogo. Isso é algo completamente surreal. E aí, com esses números, olha como o Lúcio Rodrigues ficou entre todos os atletas do Liverpool pela primeira divisão do futebol uruguaio. Ficou primeiro em nota da plataforma SofaScore, ficou primeiro em dribles certos no elenco do Liverpool, o primeiro em finalizações do gol, o segundo em gols, o segundo em assistências, o segundo em participações em gols e o segundo em passes decisivos. Então, esse é o Lúcio Rodrigues. Essa é a importância do Lúcio Rodrigues para o Liverpool. E aí, o que mais é sinistro é que é um jogador de 20 anos de idade. A gente está falando de um jogador de 20 anos de idade, que é o craque do Liverpool do Uruguai, o craque do último campeão da Liga Uruguaia. Jogador pesado, jogador maduro, jogador craque da bola, que poderá chegar sim ao Cruz Maltino. Um baita de um nome que o Vasco negocia, e o torcedor vascaíno tem a grande esperança de que possa chegar. A gente, é claro, vai ficar de olho, informando a todos vocês tudo o que está acontecendo. Contamos muito com o seu apoio, com o seu like, com o seu joinha, com o seu gostei, com a sua inscrição aqui no nosso canal. Vamos que vamos! Se inscrevam, compartilhem nosso vídeo, vamos que vamos chegar aí logo a essa marca dos 120 mil inscritos. Como sempre falamos aqui, saudações vascaínas!